espelhado. Ah, pode ser. Não, mas aqui, Carol, você apertou o vermelhinho, ele parou e mandou o vídeo aqui no grupo. Então, Eu e o vi. vídeo está gravado, então pode funcionar. Deve estar gravado mesmo. Vou voltar para o mar. Então foi. Desligar aqui. Beleza. Então vamos lá. Então é isso. Vamos falar. Começar nossa conversa aqui sobre modelagem, renderização. E hoje vai ser só sobre a modelagem. Aí nos próximos encontros a gente fala de materiais e depois no final de configuração e renderização. Certo? Vou deixar aberto aqui o chat, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, ou então liga o som aí para perguntar. Beleza? Então vamos começar. Eu chamei aqui essa primeira parte de modelagem obsessiva. Isso aí porque eu acho que a maior parte da qualidade do render e do produto final está ligado principalmente à modelagem, à construção do modelo. E obsessivo porque para esse modelo ter qualidade ele tem que ser detalhista e tem que ser planejado. Então vou falar para vocês como que eu costumo fazer e, claro, qualquer coisa eu acho que é bom a gente discutir, por exemplo, se alguém tiver uma experiência melhor, a gente já vai colocando aqui. Bom, e o que é isso? Né? O que é, onde vive, o que come? O que é esse negócio de modelagem obsessiva, modelagem detalhada? Modelagem detalhada é a representação detalhada em 2D de um objeto 3D. Isso a gente está cansado de fazer, mora lá no SketchUp e come o nosso cérebro e o nosso tempo de vida. E o que eu ganho com isso? Né? O que eu ganho fazendo uma modelagem mais detalhada? Eu vou ganhar realismo e beleza. E eu vou ganhar uma compreensão melhor do modelo, né, durante a construção desse modelo. Porque à medida que a gente vai construindo com detalhe, ele vai ficando bonitão e vai ficando, né, a gente vai entendendo como que vai ter que ser construído, inclusive entendendo os detalhes, que às vezes não fica muito claro nas plantas e tal, aquele papo de aula de representação que a gente já ouviu. E aí, como faz? Na minha opinião aqui, a gente faz principalmente duas formas, que é fazendo uma modelagem bem limpa, bem organizada e bem detalhada. Mas aí também não é tudo detalhado, é detalhando as coisas certas que vão dar o realismo e vão dar... Estou lendo as mensagens aqui agora. E vão dar essa leitura do modelo. E aí, o que é cada coisa dessa? Eu separei em duas coisas mesmo. Duas coisas. A modelagem limpa e uma modelagem detalhada. Aí, a modelagem limpa, basicamente, é como que a gente ordena, né, em que ordem que a gente vai fazer esse modelo, como que faz os grupinhos e como que organiza os layers. E o detalhe é principalmente como que isso acontece no mundo real, quer dizer, a gente vai estar sempre pesquisando o que é aquele objeto, né, de verdade, como que ele funciona, como que ele é construído, e quais os detalhes dele, os elementos, quais elementos a gente tem que incluir no modelo que vão dar esse realismo e vão dar uma
uma ideia de construção, como que a gente vai construir. 5 milímetros aqui quer dizer que tudo é a forma que eu costumo fazer, que nada encosta em nada de verdade, porque aí dá uma profundidade, dá uma ideia de separação entre os elementos do modelo. Por exemplo, se eu tenho um móvel, né, dependendo do detalhe que eu quero dar, ele não encosta no chão, eu levanto ele uns 5 milímetros. Pode ser qualquer coisa, pode ser 1 centímetro, pode ser 2 milímetros, depende da escala que esse modelo está. Aí, se eu tenho uma peça que entra dentro da outra, aí eu faço um buraco dentro da peça, esse tipo de coisa. E quebrar as quinas, porque a maioria dos objetos não tem exatamente 90 graus. Aí a gente dá uma quebrada nas quinas para dar uma naturalidade maior. Aí basicamente é isso. Né? Não são duas, são 7. E aí o que é cada coisa dessa? A ordem. Eu gosto de seguir a ordem de construção do modelo na mesma ordem de construção do objeto de verdade. Por 2 motivos. Porque, na realidade, a gente constrói do maior para o menor, quer dizer, primeiro estruturas, depois fechamento, depois cobre, depois esquadrias, revestimento, e aí vai. E também porque ajuda a pensar a construção. Então, é uma forma também para mim, é uma forma de projetar. Né? Você tem a base de planta e da ideia do modelo na cabeça, mas quando a gente simula a construção, eu acho que isso dá uma ideia melhor e ajuda a pensar alguns detalhes que às vezes vão dar errado ou que dá para melhorar, essas coisas. Então, eu costumo fazer mais ou menos nessa ordem. Claro que depende do que é que está modelando, não necessariamente vai ser essa ordem aqui, mas basicamente é. E principalmente deixar por último o que tem mais detalhe, os blocos. Né? Porque até aqui, né, até lá no final vou repetir, mas até aqui eu faço tudo muito limpo, né, sem material, tirando os layers dos blocos que eu importo, deixando tudo muito limpo. Mas de certo ponto para cá, não tem como, a gente não vai ficar mudando todos os materiais de todos os blocos que a gente vai importar. Então aqui deixa do jeito que tiver. Aí no grupamento, eu gosto de agrupar os objetos, claro, pela ordem, né, o que vai ligar e desligar, o que vai ajudar a gente a construir o modelo, ou então o que depois vai ajudar a gente a ver algum detalhe ou até renderizar mesmo. E também agrupar por material. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de coisas que vai ter o mesmo material, eu posso agrupar, porque aí na hora de colocar os materiais, eu seleciono aquele grupo e coloco os materiais lá. E deixo os componentes dentro dos grupos. Não gosto muito de deixar componente solto, porque às vezes não dá para desligar, mas aí é só questão de organização mesmo. Pensar como que essa organização vai ajudar depois a renderizar ou a editar, né, no que tiver de modificação. E quanto aos layers, eu gosto de modelar tudo no layer 0, porque quando eu fazia, por exemplo, eu vou fazer uma esquadria, aí eu colocava a esquadria no layer de esquadria, ia construindo uma janela no layer de esquadria. Aí depois eu vou construir uma bancada, no layer de bancada. Aí eu esqueço de mudar o layer, aí eu apago o negócio, apago uma linha da bancada que eu fiz sem querer no layer de esquadria. Aí por isso hoje eu faço tudo no 0 e quando eu agrupo, eu ponho o grupo no layer específico, né? Que normalmente é um desses aqui, mas pode ser outras coisas. É só por isso que eu achei mais prático, eu não fico colocando o layer errado. Bom, aí o importante que eu gosto de fazer também, antes de começar, mesma lógica dos blocos do CAD, exatamente. O Tomás falou aí, mesma coisa.
Antes de começar a modelar, eu gosto de deletar todos os layers e materiais do arquivo, tanto do arquivo base quanto dos blocos que eu vou importando. Né? Deletar os layers e materiais. Para não ficar aquele monte de material e de layer que vai pesar, tanto vai pesar o modelo, quanto vai confundir na hora de configurar, principalmente material. Né, isso aqui estou falando, repetindo que todo mundo provavelmente já faz ou faz alguma coisa parecida. Iniciar os layers que a gente faz com 00 só para eles ficarem no topo, para ficar mais fácil organizar e a gente saber qual que não é nosso, quando vem de algum bloco. E é isso. Agora, é o que eu tinha falado. Para objeto, paisagismo, até iluminação, alguns móveis, deixo por último, porque aí vem com os materiais deles mesmo. E a gente não vai ficar configurando todo o material de todo bloco, de todo objetozinho da cena. Aí deixo por último mesmo, é a última coisa. Primeiro, quando vai renderizar, eu faço os testes de iluminação, faço os testes todos que tem para fazer, né? Configuro iluminação e tudo, depois coloco esses objetos. Para simplificar na hora de renderizar, e aí o que tiver que arrumar no objeto, todo o resto já está configurado. Não tem que ficar procurando onde está algum problema, se tiver problema. E agora o próximo é modelagem detalhada. O que eu gosto de fazer principalmente é pesquisar os materiais, como que eles são na realidade, até como que eles são construídos, porque às vezes tem um detalhe, a gente olha para o troço, não sabe por que ele parece duro, parece errado e tal. Às vezes é um detalhezinho que vai dar o realismo para o objeto, uma quina, uma moldurinha, um detalhezinho. Então, dependendo do que for, é igual, por exemplo, uma estrutura metálica, às vezes tem uns parafusos, umas mãos francesas, umas coisas assim que se a gente colocar, já vai dar uma ideia muito melhor do objeto real. E o que é importante no modelo também, se eu estou fazendo um modelo que tem a característica dele, né? Igual é o nosso aí no caso, que a gente vai ver o exemplo. É uma estrutura metálica, então aquela estrutura metálica vai aparecer muito, eu vou detalhar mais ela. E vou detalhar menos uma outra coisa que não vai aparecer tanto, que não vai fazer muito sentido. Então, sempre pesquisando o que é. A mesma coisa depois vale para os materiais. Se a gente olha como que o material dá para configurar ele melhor, com mais brilho, mais opaco, menos opaco, com textura ou sem, mais liso, essas coisas. E aí tem alguns elementos que eu acho que ajudam muito a dar realismo para o modelo. Que, né, às vezes, mesmo que eles sejam pequenos, dependendo do que a gente estiver fazendo, é ele que vai dar ou a beleza, o realismo, ou até mesmo ajudar a gente a entender o modelo, como que ele vai ser construído. Por exemplo, se eu estou lá projetando uma casa. Mesmo que a estrutura não vá aparecer, eu gosto de colocar a estrutura, porque além de me ajudar a pensar, às vezes tem uma viga de uma altura que eu não levei em consideração, então o pé direito vai ficar mais baixo do que é o ideal, ou então vou ter que colocar um forro ali, ou então se for colocar um forro, aquela estrutura, eu tenho que ver qual que é a forma que esse forro vai estar para tampar a estrutura inteira, se for a intenção de tampar, ou até pensar como que os sistemas vão passar ali, sistema hidráulico, sistema elétrico, a própria escada. Eu já cansei de errar em escada, que eu esqueci que a estrutura passava ali. Aí, né, se tem uma viga que passa ali, a estrutura tem que sair da viga. E aí vai, coisa, né, das mais básicas até uns detalhezinhos. E aí tem uns detalhes que eu gosto de colocar, que eu acho que dá bastante realismo.
que é rodapé, o rodateto, as soleiras das portas, alisar, moldura, parafusinho, dependendo do que for, ajuda a dar um realismo bom. Afastador, interruptor, na cena, se colocar os interruptores e tomadas quando é interior, ajuda muito, além de ajudar a pensar nos pontos elétricos mesmo, que a gente depois vai ter que pôr na planta. Mas um dia a gente vai estar usando o Revit e nada disso vai ser problema mais. Aí, o tal dos 5 milímetros, né, que os objetos e estruturas não costumam ter um encaixe perfeito. Então eu gosto de descolar ou fazer um vinco, ou fazer um detalhezinho pequeno. Por exemplo, se eu vou fazer um rodapé, eu gosto de descolar um pouquinho do piso, para dar aquela sombra embaixo. Né? Tem umas configurações que ajudam a dar essas sombras, mas quando você descola mesmo, dá um impacto maior na cena. Que é coisa rápida de fazer. Você faz o detalhe de escola, faz uma moldura, por exemplo, ou as portas mesmo. As portas eu acho bom sempre descolar do piso. Aí até 1 centímetro mesmo, uma coisa maior, para dar aquela sombra embaixo da folha da porta, da janela, desses elementos. E finalmente aqui a quebra das quinas, né, que a maioria das coisas, igual eu tinha falado, não são exatamente 90 graus. Tem aquele plugin maravilhoso que é o round corner, que ele quebra as quinas, tanto em chanfro quanto arredondado. Aí você vai fazer uma bancada, você põe um arredondadinho ali na quina dela, para ela não ficar com 90 graus, que nenhuma bancada tem 90 graus. Ou então só faz um chanfro numa beirada de um beiral de janela ou de uma soleira, só para ela não ficar quadradona. E aí esse round corner, ele ajuda muito, porque você clica lá, escolhe se é chanfro, se é arredondado, se for arredondado, em quantas partes ele vai fazer, o tamanho e tal, e ele faz aquilo ali. Então é um detalhe rápido, com esse plugin, que ajuda muito a dar realismo. E aí também o que eu tinha comentado. Se a gente for detalhar cada parte do modelo, cada objeto do modelo, cada detalhezinho, a gente vai passar a vida fazendo isso. Então, é bom antes, né, no início do trabalho, pensar o que é importante, o que precisa aparecer, quais cenas a gente deve pegar para detalhar ali e deixar o resto mais bruto mesmo, porque aí depois, né, depois você precisa, como se você imaginou pegar só uma fachada frontal de uma casa, mas aí depois você acabou tendo que pegar uma lateral. Aí você detalhou toda a fachada frontal, a lateral está mais bruta, mas se ela estiver bem feita ali, faltando só uns detalhes, aí você adiciona depois, se precisar tirar uma imagem daquilo. Mas se não for precisar, faz só o que precisa mesmo, para não passar a vida inteira fazendo 3D. Demora a vida. E, né, repetindo mais uma vez, o que dá mesmo realismo é o detalhe. O detalhe desses chanfros, desse descolamento dos objetos, eu acho que isso que deixa o modelo bem mais realista, bonito. Aí, uma rodadinha de real digital. Peguei umas imagens para a gente ver o que é de verdade, o que é 3D, para a gente morrer de inveja do que o povo faz aí. Rapidinho. Esse aqui. Querem falar? Põe aí A o que gente vocês acham. acha que é real. Eu e João Pedro. Não, pode dar palpite aí. Mas não, só se quiser. Meio a meio.
Esse aqui é real. Aí, Raquel por último. Não, Raquel é real mesmo, de verdade. Japonês, obviamente. Minimalista. O que é real nisso aqui? A gente vê que tem um desnível, os interruptores estão aí, as portas não estão coladas no chão, e aí vai. Aí o próximo, pode votar. E todo mundo acertou. O render bonitão. Mas aí apesar dele estar lindo e perfeito, o que a gente percebe aqui? Aqui tem uma quina super viva que uma bancada de MDF não ia ter uma quina tão viva assim, ia ter um chanfradinho. E essa mesa aqui está super grudada no chão. Até tem a sombra aqui, mas aqui ela está totalmente grudada. Ao contrário desse tapete aqui, que está com um detalhe perfeito, enroladinho. Dá pra gente ver aqui. Desculpa. Não, a cortina também. E essa sombra, eu não sei fazer isso não. Olha essas sombras aqui, as sombras no chão. O fiozinho aqui, tem todas as tomadas. Coisa de louco. A pessoa gastou 5 anos fazendo isso. Esse aqui. Esse é render também. Esse aqui, apesar de estar lindão, tem umas coisas mais chapadas aqui. Tem umas quinas vivas. Isso aqui está bem colado aqui no piso, não tem interruptor ou tomada. Mas quem me dera fazer um assim. E esse... Vocês já viram esse projeto? Como que ele é lindo? Muito lindo. Mas aí olhando a realidade, como que a realidade né? A estrutura está aqui, né? A estrutura que o lugar tem está aqui, os rebaixos aqui no forro, sem falar da cor, que não é uma cor homogênea. O encontro dos materiais tem um vãozinho. Aqui na porta tem um vão também. Mas esse projeto é muito lindo. Esse aqui, né, real. Aí o que a gente observa aqui que é diferente do que a gente costuma fazer no 3D? Tem o encaixe aqui dos perfis, que é uma coisa que a gente não costuma fazer. Às vezes os cabos de aço, quando a gente vai fazer, ajuda a dar um realismo. Num móvel, tipo esse, por exemplo, fazer uma lateral detalhada assim, que nesse caso aqui é o lado do compensado, e a tampa que não encaixa exatamente, ela sai um pouquinho, e tem a lateral do compensado aqui que a gente consegue ver. Se for um modelo que precisa fazer esse tipo de detalhamento, é uma coisa que dá para fazer, que ajuda a dar o realismo. E esse aqui? Esse aqui é a coisa mais impressionante do mundo. Ele é digital. Sem fora essa tela que não é tela, esse freezer aqui que tem uma imagem duplicada que é meio estranha, se desconsiderar isso aqui, não tem como saber. Olha aqui em cima como que ele desencontra o móvel da parede, e tem um detalhe aqui em cima. Essa imagem não está numa resolução boa não, porque esse cara aqui é o cara que faz os 3Ds para o Maurício Arruda. Então só tem as imagens dele no Instagram, não tem imagem em alta qualidade. Por isso que ela tá ruim assim. Mas é incrível, não tem nada que
que parece que não é real, você tem que chutar. No caso desse aqui é só esse freezer aqui que ficou meio estranho, mas o resto, as sombras e os modelos também. Pois é, esse piso. Como que ele fez esse piso? Não tem ideia de como que ele fez esse piso aqui. Ou ele demorou a vida inteira, foi fazendo mesmo o piso. Aí, bom, mas é isso. Aí a gente também acho que a gente não tem que ter pretensão de fazer esse tipo de coisa, mas para observar, para ver o que a gente vai escolher dessas características para dar mais realidade para os modelos, né? Porque a qualidade de renda é inversamente proporcional à qualidade de vida. E quem faz renda perfeita, igual esse último aí, é unicórnio. É unicórnio. Render perfeito é unicórnio, quase que não existe. Só vale a pena fazer uma coisa tão detalhada assim quem ganha dinheiro com isso, que é o cara que faz 3D para os outros. Nós ajudam os clientes a tomar decisão e a gente divulga, né? Ganha cliente, ou ganha a confiança do cliente, que eles adoram ver os renders. É para isso que serve, mas não dá para gastar a vida fazendo. E aí eu fiz um modelinho só para observar esses detalhes e para a gente ver como que fica. Da Casa do Rio Bonito, da Carla Joaçá, que é lindo. Queria fazer isso uma vez na vida. Muito genial. Bom, aí tá aqui a planta, né? Tem essas duas paredes de pedra, tem 4 vigas aqui, 2 na frente, 2 atrás, que sustentam tudo. Passa aqui. Nessas vigas fica apoiada uma laje treliçada. Ela fica engastada nos muros de pedra, a viga. E essa laje treliçada faz tanto o piso quanto a cobertura e fica longe do chão, que é uma praia, areia. Aí fica suspenso aqui. O fechamento atrás tem umas paredes. Isso aqui é um corte que dá para ver os fundos. E na frente só a esquadria de vidro. Lindo, genial, sensacional. Aí como que eu fiz esse modelo? Primeiro aquela coisa, limpa tudo, limpa layer, coloca norte, coloca as coordenadas. Pode fazer isso em qualquer momento. Eu gosto de colocar no início. Deleta o Cris, os materiais do Cris, ou seja quem for o personagem do de vocês. E aí sim começa. Aí naquela ordem, né, que eu falei com vocês, do maior para o menor, da forma construtiva mesmo, que ajuda a gente a aprender sobre o modelo. Aí já pensando nos materiais, faz uns agrupamentos pelo que a gente vai aplicar o material depois. Eu coloquei as vigas todas juntas, que aí é só aplicar o material no grupo. As paredes juntas, que é só aplicar o material nas paredes. A mesma coisa de pedra aqui. Aí, igual eu falei, eu fiz as paredes e as vigas no layer 0, agrupei, aí coloquei o grupo no layer específico. Aí para dar o exemplo daquele detalhamento de como que a gente vê no mundo real. Aqui 2 coisas. Primeiro, uma viga I, aí fui pesquisar como que é uma viga I. Ela é em I, obviamente, mas ela tem um chanfrinho aqui, que é o da forma. Tem 2 formas de fazer viga I, ou soldando ou laminando ela já direto no formato. As 2 opções deixam esse chanfro aqui no encontro das peças, né? Ou seja, pela solda esse chanfro fica meio zoado, fica irregular, ou quando é laminada já no formato, ele fica bonitinho igual está aqui. E a gente vê que esse aqui talvez seja até soldado, que ele está meio zoado. Mas aí eu fiz o chanfro aqui no modelo também. E além disso, né, a gente vê que a viga está entrando aqui, está engastada no muro de pedra. Então, para dar esse efeito, quando for colocar o material, eu fiz aqui um rebaixo
5 milímetros maior do que a viga. Eu peguei aqui no muro, fiz uma linha, dei offset para fora de meio, apaguei a parte de dentro e entrei com ele para cá, para dar esse distanciamento da viga, ou seja, quando for renderizar vai dar uma sombrinha aqui que ajuda a dar mais realismo. Bom, aí a cobertura. Aqui na cobertura, os detalhes que eu coloquei foram essa moldurinha aqui do vidro que vai aparecer, tá vendo? Aparece por dentro também. Se fosse renderizar por dentro, ela ia aparecer aqui. Se fosse renderizar por fora, aí tem o detalhe da calha, aqui esse suportezinho da calha metálico tá aqui. E é isso. Aí eu agrupo também dentro como tem isso aqui dos dois lados, essa clarabóia, aí eu fiz um componente, claro, que aí fica as duas iguais, o que eu editar em uma eu edito na outra. E coloquei dentro do componente essas molduras separadas num grupo diferente dos vídeos, porque aí eu aplico o material direto nas molduras de uma vez só. E eu gosto também de fazer um rebaixozinho aqui. Você está vendo que tem a moldura e aqui tem um rebaixozinho onde encaixa o vidro, que dá uma sombra também, costuma dar um detalhe bom na hora de renderizar. As esquadrias. Tem umas coisas que eu sempre faço na esquadria, que eu acho que dá esse realismo, que é exatamente esse rebaixo aqui, onde entra o vidro. Tem a moldura. Aí na própria moldura mesmo, costuma ser do mesmo material, eu faço um rebaixo, no caso aqui é uma esquadria metálica, e faço o vidro dentro dela. Porque essa diferença, esse degrauzinho aqui, dá um realismo bom também. Agora, se for material diferente, é só fazer, né, agrupar isso aqui, agrupar o rebaixo num outro separado, o vidro separado, aplico um material em cada um. Por exemplo, quando é madeira, que aí não é um rebaixo, quando é madeira costuma ser uma moldurinha para fora, eu gosto de fazer elementos diferentes. Por exemplo, faço a moldura, depois eu faço essa moldurinha de dentro, aí eu gosto de colocar um material nessa de fora e, por exemplo, o mesmo material eu duplico ele, faço ele ficar um pouquinho mais escuro e coloco ele aqui dentro. Que aí essa diferença, porque quando você olha uma janela de verdade, muitas vezes essas madeiras estão diferentes. Aí ajuda a dar um realismo bom também. Uma coisa fácil de fazer que não vai tomar muito tempo e vale a pena, fica bom. E mesma coisa os trilhos. Dependendo do ângulo que você for tirar a imagem, se fizer o rebaixo do trilho, ajuda a dar realismo também, fica bom. Aqui as quininhas chanfradas aqui das toras. Chanfrinho lá esqueci o nome do plugin mágico. E basicamente é isso. Vou só dar uma olhadinha no... Isso, round corner, que eu não sei nem falar. Nossa, agora que eu vi aqui que a Lidiane tá... vocês conseguiram colocar a Lidiane aqui? Agora que eu vi que ela estava chamando. Bom, tá aqui o modelinho. Mas aí estava ali no slide também essa distânciazinha. Tá vendo a distânciazinha mínima aqui que dá do chão? Já passo uma luz aqui ou dá uma sombra que melhora bem a qualidade. E outra coisa também, por exemplo, essa peça e essa dá uma distânciazinha. Aí uma dá uma sombra na outra que dá um realismo. É tudo coisa que não toma muito tempo e eu acho que vale a pena fazer. Aqui o round corner mágico, aqui eu só chanfrei, porque
real, tá mais ou menos assim também. Aqui as imagens da casa. Agora que tá só a chanfrada mesmo. Aí outra coisa, por exemplo, quando for aplicar material, para eu não precisar, é que cada uma tem uma padronagem, cada tora dessa, por exemplo, cada madeira dessa. Aí, ao invés de colocar o material cada uma de um jeito, eu pego, isso aqui é um componente. Aí, todas elas são iguais, ao invés de, como elas vão ficar iguaizinhas, na hora de renderizar fica meio estranho, eu pego essa aqui, por exemplo, e dou uma viradinha nela assim, porque aí a face que fica para cima já é diferente dessa. Aí pega essa aqui e vira ao contrário, porque aí o topo dela já vai ficar diferente também dessas outras duas. Detalhezinho que também é simples de fazer, que não precisa você ficar fazendo uma peça de cada vez para ficar uma diferente da outra e dar um realismo. Bom, mas é isso. Hoje é isso. E numa próxima, acho que a gente fala de material, né, de configuração de material. E na outra, de renderização, iluminação, configuração geral do render, do V-Ray, essas coisas. É isso. Vocês querem falar alguma coisa? Muito bom, Carol. Gostei muito. Adorei as apresentações. Arrasou demais. Um monte de coisa que eu não fazia. Não sei eu se é o também. ideal, é só o que eu faço, que eu acho que funciona pra mim. Muito bom. Amei a apresentação. Carol, maravilhoso, adorei, me identifiquei com muitos dos seus toques. Tem uma parte antes que eu me esqueça, para as próximas vezes, para os próximos módulos, na verdade, eu estava vendo uma vez um tutorial de um negócio que chama Portal Light. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, do V-Ray, que aí ele dá aquela luz lá do que você estava falando, aquela luz no final, que dá aquela sombrinha. Eu vi o tutorial, tentei fazer, não funcionou. Eu não sei se você sabe fazer isso, mas eu vou tentar achar o link do tutorial para mandar para vocês. E manda pra gente o link daquele projeto que você falou, que eu não conheço, não. Não sei se você fala o nome. Nossa, você tem que conhecer. É o projeto mais sensacional do mundo dos projetos. Vou mandar aqui. Aqui, a gente já podia combinar o módulo 2, né? Uhum. Dia. Tá, vou só parar a gravação aqui. Pode, não pode? A gente vai conversar mais alguma coisa? Sim. Carol, na verdade, eu estava falando daquele outro projeto que você viu, falou que era real, que era... Aquele. Tá, vou mandar também. Eu tenho que procurar ele no Arcdale. Tá, não precisa ser agora não, depois não. Vou procurar ele lá, mando pra vocês. Eu salvei ele.